aí galera, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Augusto do canal Aprenda Matemática e hoje nós vamos falar de adição de números decimais, nossa segunda aula do curso de Matemática Zero. Nós vamos hoje tratar de números decimais, adição de decimais. Quero que você preste atenção comigo, antes de nós iniciarmos a adição propriamente dita. Um probleminha que sempre acontece, eu vejo que acontece com muitos alunos quando está tratando de número decimal, quando nós estamos tratando de decimais, é que muitos não sabem a diferença quando a gente tem um número com mais zeros na parte decimal, à direita do último algarismo. Eu quero que você perceba isso comigo. Ó. Eu vou colocar aqui dois números para a gente fazer uma comparação de quem é maior e quem é menor, tá? Antes de nós começarmos a adição propriamente dita. Vamos lá, então. Eu quero colocar aqui o número 3,5 e eu quero comparar se ele é maior ou menor a este número aqui, 3,50. Quem é maior? 3,5, repare, 5, 3,50. Talvez você possa pensar que, porque após a vírgula eu tenho dois algarismos, né, o 5 e o 0, e no outro número somente o 3,5, o 3,50 seja maior que o 3,5. Talvez você tenha ligado o 5 e o 50, comparando os dois como se fosse um número inteiro. E você tem que tomar cuidado com isso, porque quando a gente trata de números decimais, este zero que eu coloquei após o algarismo 5, na casa dos centésimos, exatamente aqui, ó, onde eu fiz essa flechinha, ele não quer dizer nada. Então a gente tem a liberdade de, após o último algarismo à direita do último algarismo na parte decimal, acrescentar quantos zeros nós quisermos, que ele não altera nada. Então, na verdade, isso que eu coloquei aqui, esses dois números decimais, eles são exatamente iguais. O 3,5 é igual ao 13,50. Se eu quiser falar para você, por exemplo, assim, eu estou com 3,50 no meu bolso, eu posso representar tanto da primeira forma quanto da segunda forma, que estaria exatamente igual. E, além disso, eu posso acrescentar mais zeros. Eu poderia escrever, por exemplo, 3,500, que é a mesma coisa. Então, um zero à direita do último algarismo, né, da parte decimal, ele não vai fazer diferença nenhuma. Professor, mas então como é que eu falaria que eu tenho 3 e 5 no meu bolso? Então, você tem que tomar cuidado. Quando você quer representar, essas três maneiras são iguais. Quando você quer representar o 3 e 5, R$3,05, então você vai colocar 3,05. 3,05 não é igual ao 3,5. Daí sim, deixa eu apagar aqui, ó, esses dois números, deixa eu arrumar aqui. O 3,05 e o 3,5, eles são diferentes. Agora sim eu posso afirmar que, ó, 3,05 é diferente de 3, deixa eu arrumar aqui, de 3,5. Agora sim eu posso falar que eles são diferentes. O primeiro, pensando em dinheiro, né, que é mais fácil para a gente lembrar quando a gente está falando de dinheiro, o 3,05 é como se fosse R$3,05. E agora, esse outro número, 3,5, é como se fosse R$3,50. Então eu tenho a liberdade, ó, de colocar um zero à direita do último algarismo da minha parte decimal, que ele não altera. Professor, então para fechar, se eu estivesse falando de 4,7, é a mesma coisa que 4,70? É. É a mesma coisa que 4,700? É. 4,7000000? É tudo a mesma coisa. Tá legal? Então, tem essa ideia. Eu precisei falar isso antes de nós entrarmos na adição, porque agora a gente vai trabalhar com as casas decimais, né? Com os números que têm a vírgula e algumas casas decimais. Não somente uma casa, duas casas. Então, você tem a liberdade de preencher com zeros quantos você achar necessário na hora de fazer tua adição, tá bom? Vamos lá, vamos fazer um exemplo de adição aqui? Para começar, eu quero fazer com vocês um exemplo de adição de números decimais com a mesma quantidade de casas após a vírgula. Tá? Então, eu vou colocar dois números quaisquer aqui. 4,27 mais 3,32. Tá bom? 4,27 mais 3,32. Eu não coloquei duas parcelas, assim como a gente já viu no vídeo anterior. Cada termo que a gente vai somar, a gente chama de
parcela. E o resultado final é soma ou total. Então, eu vou montar essa continha, tá? Colocando um número embaixo do outro. Lembrando que, pela propriedade comutativa, se eu colocar o 3,32 primeiro, não vai fazer diferença, né? Porque, igual eu dei o exemplo no vídeo anterior, 3 mais 4, 4 mais 3, é 7 do mesmo jeito, né? Então, qual parcela você quiser colocar primeiro? Eu vou colocar na ordem que eu coloquei aqui, tá? Vou colocar 4,27 mais 3,32. Tá bom? Uma coisa que eu quero que você repare é que na hora de montar, foi bem tranquilo de eu montar porque as casas decimais são iguais, né? Eu tenho duas casas no primeiro número, 4,27. Após a vírgula eu tenho o 2 e o 7. E no segundo número, 3,32, eu também tenho duas casas. Um detalhe, e aqui é uma regra que você deve seguir, tá? Toda vez que você for fazer uma conta de adição, você precisa colocar a vírgula embaixo da outra vírgula. Um número com vírgula embaixo do número com vírgula. Certinho, posicionado corretamente, tá? Os décimos embaixo dos décimos, centésimos embaixo dos centésimos, parte inteira, que é a parte antes da vírgula, parte inteira sobre a parte inteira, vírgula embaixo de vírgula. Posicionado corretamente. Repare que, eu tenho aqui, a vírgula na primeira, exatamente sobre a vírgula do segundo número, tá? Os décimos, a parte inteira, né, o 4 e o 3, as unidades aqui. Depois eu tenho os décimos e os centésimos logo após, certo, pessoal? Então, depois de posicionado é que você pode fazer essa conta. Então, você precisa arrumar o teu número, não pode fazer de qualquer jeito. Ah, professor, mas é muito fácil, isso aqui é muito simples. Realmente é, mas acredite, sempre acontece de algum aluno errar, não posicionar corretamente, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, então, 7 mais 2, 9. Agora, já fazendo a soma, 7 mais 2 dá 9. 2 somando com o 3, 2 somando com o 3 é 5. Agora, eu posso baixar a vírgula, né? Repetir a vírgula. E 4 mais 3 dá 7. Logo, a soma de 4,27 com 3,32 é 7,59. Uma continha simples, tá? Caso você não esteja entendendo, talvez pensando em decimais, eu sempre falo para os meus alunos pensarem na parte decimal quando se tratar de dinheiro. É como se fosse os reais e os centavos, certo? Então, se formos pensar em dinheiro, seria 4,27 somando com 3,32 em dinheiro, o resultado fica R$ 7,59, tá bom? Vamos para um segundo exemplo? Vou fazer aqui mesmo um segundo exemplo. Só que agora eu quero que você perceba que eu vou somar dois números que a parte decimal não é igual. Aqui nós tínhamos dois números com duas casas após a vírgula. Eu vou fazer um exemplo em que um vai ter duas casas após a vírgula e o outro vai ter uma casa após a vírgula, ok? Eu vou colocar aqui um 8,35 mais 4,6, ok? Um 4,6 aqui. Como é que a gente monta? Vírgula embaixo de vírgula, ok? E se for necessário, você já aprendeu, preencha com zeros à direita do último algarismo, da parte decimal, porque isso não faz diferença alguma, tá? Então, nesse caso, eu vou preencher com zero após o algarismo 6, porque ele é um número que tem somente uma casa após a vírgula. Então, eu vou colocar assim, 8,35 mais 4,6. Professor, a vírgula está embaixo de vírgula? Está. Eu preciso colocar um zero na última casa lá, após o 6, como foi colocado agora? Não. Você pode simplesmente baixar o número 5 na hora que você for somar, porque é a mesma coisa que tivesse um zero ali. Já vimos que zero é o elemento neutro na adição, então você não precisa colocar. Mas se você quiser deixar ajeitadinha, algarismo embaixo de algarismo, tudo bonitinho para a hora de você resolver, você tem essa liberdade porque é tudo igual. Ok? Eu coloquei aqui, vamos somar. 5 mais 0 é 5. 6 mais 3 é 9, vírgula embaixo de vírgula. Agora repare, só sobrou o 8 e o 4 para eu somar. Então não tem mais onde eu vou subir um algarismo para somar com a próxima ordem, não tem isso. Então 8 mais 4 dá 12 e eu vou finalizar colocando 12 aqui. Ou seja, 8,35 mais 4,60 dá 12,95. Ok? Galera, então vamos para um último exemplo agora. Agora eu quero fazer com vocês
uma adição de um número decimal com um número inteiro, ok? Então vamos lá, deixa eu virar a página aqui. Vamos lá então. Eu vou colocar um número aqui, eu vou colocar o número 52,43, um número decimal com 2 algarismos, e vamos somar aqui com 17. Ok? Um número decimal com um número inteiro. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente monta isso aqui? Repare que o 17 ele não tem a parte decimal. Ele não tem nada após a vírgula. Ele nem tem uma vírgula ali. Quando o número não tiver vírgula, a gente pode imaginar que é como se, tratando de dinheiro, não tem os centavos. Né? Então, é como se fosse somente 17 reais. Então, não como ele não tem centavos, a gente pode dizer que ele tem 0 centavos. Então, a gente tem a liberdade, como você já viu, de acrescentar quantos zeros quiser na parte decimal. Então, eu posso reescrever o 17 colocando aqui no final, ó, 0,00. E por que dois zeros eu coloquei? Porque o primeiro número que eu coloquei ali, ele tem os décimos e os centésimos, o 4 e o 3 após a vírgula. Como ele tem 2 algarismos após a vírgula, eu decidi, então, para montar a nossa continha e ela ficar bonitinha, ajeitadinha para fazer a soma, colocar 2 casas após a vírgula. Ok? Então vamos lá? Para a gente finalizar, vamos somar então o 52,43 com o 17,00. Tá bom? Então agora é só somar. 3 mais 0, 3. Lembrando que deu 3 porque o 0 é um elemento neutro na adição. Nós já vimos isso em vídeo anterior. 4 mais 0 é o próprio 4. Vírgula embaixo de vírgula, eu já posiciono ela no lugar que ela tem que ficar. Não tem mais nada da parte decimal. Tudo que vier agora é parte inteira. Então 7 com 2, 9. E 5 mais 1, 6. Logo, eu concluo que a adição de 52,43, que é um número decimal, mais o 17, que é um número inteiro, resultou para mim em 69,43. Uma ideia que eu quero que você pegue aqui é que quando eu somo quando eu somo um número decimal com um número inteiro, repare que a parte decimal permaneceu a mesma. Né? Eu nem mexi nela, é como se eu não tivesse tocado nos centavos. Não alterou em nada. Os 43 continuaram sendo 43 e a parte inteira ficou somado 52 que tinha com o 17, fechando em 69. Beleza, gente? Acredito que seja isso o que você mais precisa saber aí dessa parte de adição para esse começo de curso de Matemática Zero, da adição de decimais. Beleza? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já curte o nosso vídeo aqui, deixa o seu like, compartilha com algum amigo que você sabe que não está sabendo muito bem fazer conta de decimal, que você já viu dando aquela erradinha. Compartilha com ele, vai estar ajudando ele e a mim ao você compartilhar. Se inscreva no canal também para receber as notificações, ative o sininho, tá bom? Sempre que eu lançar algum vídeo novo, você recebe lá uma notificaçãozinha. Bom, por hoje é só. Um beijo, fique firme nos seus estudos, não desista, não desanime. Tamo junto nessa. Um beijão, fica com Deus. Tchau, tchau.